Gravando. Oficialmente agora, muito boa noite a todos os presentes. Estamos dando início a uma reunião aberta da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Santos. Temos feito essas reuniões mensais, uma reunião por mês, onde um membro traz um tema para expor aqui, trocar com os colegas e também com convidados, com qualquer pessoa que tenha interesse em participar. Então, é uma reunião aberta. Todos são muito bem-vindos que têm interesse em temas de propriedade intelectual. E hoje nós vamos contar com a apresentação do José Barreto sobre inteligência artificial e desdobramentos na PI, que é um tema que eu sei que ele estuda muito, pesquisa bastante. Já tive a oportunidade de ouvir a sua fala no nosso grupo de estudos da Lotox, e depois ouvi de novo um pedaço e vi que ele já atualizou com outras coisas, já trouxe novas informações, até porque é um assunto, né, que está cada dia tendo novos desdobramentos, novos posicionamentos e cases aí a serem estudados. Então, antes de começar, só lembrando a todos, quem tiver interesse em fazer parte da comissão, é só entrar em contato conosco. É uma comissão aberta, a gente tem aí como objetivo fazer essas trocas, né, e temos outros projetos também que a gente toca em paralelos. Um deles é o seminário de combate à pirataria, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de novembro. Ainda não foi oficialmente divulgado, mas já é um evento que já está na agenda da OAB, é um evento aprovado. Então, já adianto aqui a todos, em primeira mão, a data do evento, e já deixo todos os convidados aí a comparecer. Então, dando início à nossa apresentação, vou ler aqui a mini bio do José para apresentar o nosso palestrante de hoje. Vamos lá. José Barreto é advogado, é mestrando no programa de pós-graduação em Ciência da Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Sergipe, é especialista em Direito Processual pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, pesquisador sênior do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Paraná, membro convidado da Comissão de TI da Sucessão de Santos e do Grupo de Estudos em TI da Associação Lotox, que fazemos parte juntos. Então, José, a palavra é sua, uma ótima apresentação. Obrigado, Débora. Boa noite a todos. Eu começo agradecendo a presença de todos e agradecendo a comissão por essa oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre inteligência artificial e aí dando um toque também da propriedade intelectual nesse tema. Então, o título da apresentação é Inteligência Artificial e seus desdobramentos na propriedade intelectual. Débora já passou meu mini currículo, enfim, está aí um pouco do que eu tenho feito ultimamente. É um tema que eu tenho estudado um tanto assim, ultimamente, tem chamado um pouco da minha curiosidade, e eu já adianto que tem mais atualização da última apresentação, Débora. Então, o tema está assim, correndo. E aí, só em um caráter introdutório, né, a gente começa a falar de inteligência artificial e de dados em si a partir do momento que a gente começa a falar de quarta revolução industrial. De forma que hoje é impossível que quem lide com a internet, que quem lide com tecnologia, seja no dia a dia, enfim, seja de uma maneira mais aprofundada, não tenha entrado em contato com qualquer espécie de inteligência artificial. A Capgemini Research Institute lançou um relatório em 2020 falando que 54% dos consumidores interagiram diariamente com as organizações por meio de inteligência artificial, sendo um aumento maior que o dobro em relação a 2018, cujo percentual era de 21%. O perfil desse público varia entre 26 a 35 anos, a maioria, e no Brasil a gente tem que o percentual da população brasileira que lida com inteligência artificial gira em torno de 64%, ficando abaixo assim, de um país referência, que seria a Suécia, que está aí com um percentual de 70% da população interagindo
com mecanismos de IA. E aí, só a título de exemplos, né, a gente tem a utilização de inteligência artificial com o atendimento em chatbots, a gente tem IA que faz controle de estoque, faz controle de trânsito, controle de aparelhos, como é o caso da Alexa. A gente, dentro da propriedade intelectual, tem inteligência artificial fazendo traduções, e aí já gera uma discussão sobre direitos conexos, direitos autorais, direitos conexos, que eu vou pontuar um pouco mais à frente. A gente tem inteligência artificial fazendo até a criação de obras artísticas, como ultimamente nós temos visto, né? Algumas notícias de IA que tem feito quadros, pinturas, e a Shutterstock recentemente anunciou que vai começar a vender obras artísticas feitas por inteligência artificial, o que já começa a gerar algumas implicações dentro da regulamentação que a gente tem hoje no Brasil, e eu diria até que no mundo. Um exemplo assim de obra artística que teve um uso massivo, né, da inteligência artificial é a série documental Beatles Get Back, que o Peter Jackson ele utilizou inteligência artificial para poder fazer a restauração de determinados materiais, como vídeos, como áudios, e ele fez o uso dessa IA para poder, assim, para que ela pudesse identificar, né, ela foi alimentada, e aí ela conseguia identificar o que é o som da guitarra, o que é o som da voz humana, enfim, o que é o som da bateria, e a partir disso foi feita a restauração de alguns materiais utilizados na série documental. E aí, passando um pouco para o conceito de inteligência artificial, eu trago inicialmente um conceito de inteligência, que é utilizado por Teixeira e Schellinger, no sentido de que inteligência é uma potencialidade descrita nos genes, que pode ou não ser ativada no meio e constrói esquemas socio-históricos de uma sociedade. E aí, a partir desse conceito, cria-se um conceito de inteligência artificial que ele sai daquele aspecto reducionista de que a inteligência artificial seria um mecanismo feito para processamento de dados. E aí surge o conceito de que a inteligência artificial ela é um sistema computacional criado para simular racionalmente as tomadas de decisão dos seres humanos, tentando traduzir em algoritmos o funcionamento do cérebro humano. Essa é uma linha de pensamento do que se entende por inteligência artificial. Uma outra linha de pensamento, e aqui eu trago representativamente um conceito do Joshua Walker, que ele coloca que a inteligência artificial ela é uma jogada de marketing que cobre uma quantidade variada de técnicas e sistemas avançados de matemática e ciência da computação, envolvendo algoritmos capacitados por restrições expostas por representações que modelam pensamento, percepção e ação com foco. Então, essa linha de pensamento, ela já se contrapõe à apresentada anteriormente, no sentido de que a inteligência artificial ela não seria uma tentativa de reprodução do pensamento humano, mas a criação de um mecanismo que é capaz de modelar pensamento, percepção e ação com foco através de algoritmos capacitados por restrições expostas, né? Então, a gente tem, dentro dessa linha de pensamento, que a inteligência artificial, ela foge desse conceito de imitação, aspas, né, da inteligência humana, para uma ideia de reprodução ou de simulação de sentidos, né, de sentidos como a percepção, né, como forma de pensamento, através da alimentação dessa inteligência artificial. E aí, nesse aspecto, que eu trago que existem dois grandes subgrupos de inteligência artificial. A gente pode falar de inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca é aquela em que ela recebe uma massificação, uma quantidade de dados e processa aqueles dados conforme um algoritmo pré-estabelecido, fazendo, enfim, ações através de pensamento e percepção, né, algorítmica, sem qualquer retroalimentação. Então, em outras palavras, é aquela inteligência artificial que recebe aqueles dados, processa no algoritmo e efetua uma ação, enfim, traz algum resultado que sempre será
o mesmo embasado nesse algoritmo, né? Uma inteligência forte, por sua vez, é aquela que se retroalimenta. Então, é aquela que pega aqueles dados, processa aqueles dados, traz um caráter interpretativo daqueles dados e, dentro daquele resultado, ela já vai retroalimentando a fim de poder processar de uma nova maneira aqueles dados. E aí, passando um pouco, né, dessa fase de conceituação, a gente vai falar um pouco sobre os problemas da regulamentação da inteligência artificial na propriedade intelectual. Já falei de alguns exemplos de uso, e hoje existem duas grandes questões relativas ao uso da inteligência artificial dentro da propriedade intelectual. A primeira questão é autoria e titularidade nem tanto, mas a questão da autoria, enfim, direitos autorais, a autoria de alguma invenção, se haveria a possibilidade da inteligência artificial figurar como autora, o que hoje, né, trazendo um pouco das ferramentas que existem atualmente na legislação, não seria possível, né, que uma IA figurasse como autora, principalmente na questão dos direitos autorais, na medida em que eu peço desculpas até pelo erro aqui de grafia nesse slide. Mas, enfim, a IA não poderia figurar como autora, principalmente em relação aos direitos autorais e até conexos, porque a lei traz que só a pessoa física, a pessoa natural, ela pode figurar dentro dessa característica. Então, a gente tem que, dentro do que se entende por propriedade intelectual legalmente hoje, né, a IA ela poderia se caracterizar como software ou como uma base de dados, e aí a gente já insere essa IA não como autora, né, mas como objeto de proteção de propriedade intelectual, e a depender de como se trabalhe essa IA, ela pode até figurar como uma patente se for um software que esteja, enfim, inserido dentro de uma invenção concreta, né? Eu esqueci agora o termo técnico, mas a gente sabe que no Brasil o software por si só não pode ser registrado como patente, ele precisa estar inserido dentro de alguma invenção, um exemplo, dentro de algum robô, e aí esse robô vai ser patenteado, mas não o software em si. Um outro problema relativo à inteligência artificial no campo da API é a responsabilidade civil. Quem a gente responsabiliza por eventuais violações de direitos autorais, né, ou de direitos industriais, efetuadas pela propriedade intelectual? A gente vai possivelmente enfrentar alguns problemas nesse sentido com a venda de obras artísticas pela Shutterstock, de obras artísticas criadas por IA. Então, uma eventual plágio, uma eventual violação de direitos autorais ou conexos, ela precisa ter uma reparação. Sobre quem a gente vai buscar essa reparação? Né? A quem a gente vai acionar para que haja essa efetiva reparação? E não há uma regulamentação específica, né, nem no Brasil nem no mundo, ainda está se discutindo, e aí um outro problema que eu vou apontar mais para frente. Mas hoje o que a gente pode utilizar, né, dentro do sistema legal do Brasil são os pressupostos da responsabilidade civil, e aí a gente esbarraria em duas questões, né, que é a conduta e a culpa, que são dois elementos para a responsabilização civil, uma vez que na conduta a gente iria discutir quem realizou, assim como na culpa, né, onde a gente tiraria esse elemento volitivo da inteligência artificial se a gente não puder responsabilizar ela, né, e uma solução para o elemento da culpa, que é mais prática, mais simples, é a utilização do Instituto da Responsabilidade de Terceiros, que acaba sendo uma responsabilidade objetiva se a gente tratar a inteligência artificial como coisa, como software, né? E aí a gente consegue responsabilizar o titular dessa inteligência artificial através dessa responsabilidade de terceiros. A gente fala, né, justamente sobre a incapacidade civil da inteligência artificial,
e a gente pode tentar transferir isso para o fabricante ou para o usuário, né? Para o usuário é uma discussão um pouco mais profunda pela ausência de regulamentação no Brasil, mas para o fabricante a gente pode utilizar dentro de uma relação de consumo o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que essa inteligência artificial ela seria um produto, né? Esse fabricante seria um fornecedor desse produto, estaria dentro dessa cadeia produtiva. Então, essas são as soluções dentro do regulamento atual, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro atual, para que haja a responsabilidade civil da inteligência artificial. Quanto à questão de autoria, eu entendo que hoje a gente não conseguiria colocar a própria IA como autoria, não seria prático colocar a IA como autora, né, até de violações, né, a direitos autorais, porque a gente objetivamente não teria um resultado prático sobre aquele caso, porque, beleza, responsabilizei a IA, como é que a IA vai pagar, né, como é que a IA vai restituir esses danos causados ao terceiro. Bom, e aí, saindo um pouco dessa discussão do que existe hoje, de quais são os problemas de hoje, eu vou tratar um pouco sobre o que está sendo discutido e o que tem sido colocado como ponto de regulamentação da inteligência artificial. Uma das primeiras coisas que eu exponho são os princípios para o desenvolvimento de inteligência artificial. Segundo a OCDE, são 5 princípios. O primeiro é que a inteligência artificial ela deve operar em benefício das pessoas e do planeta. Sistemas com inteligência artificial devem respeitar direitos humanos, valores democráticos e a diversidade. Sistemas de inteligência artificial devem permitir intervenção humana quando necessário. Sistemas de inteligência artificial devem ser transparentes, na medida do possível, para que cientistas entendam suas decisões. E riscos relacionados à inteligência artificial devem ser constantemente avaliados. Esses princípios trazidos pela OCDE, eles vão impactar em todo o projeto de regulação que está acontecendo ao redor do mundo, na medida em que ele trata de 3 grandes coisas, que são 3 grandes preocupações quando se trata de inteligência artificial. Primeiro é a accountability, né? Como a gente pode fiscalizar essa inteligência artificial e como a gente pode evitar que ela produza algum dano grave. Então, a gente precisa dessa accountability, a gente precisa dessa transparência para que haja essa fiscalização por especialistas que entendam aquele mecanismo utilizado pela inteligência artificial. A segunda grande questão é o respeito à pessoa e aos direitos humanos e aos valores democráticos. E a terceira grande questão é o respeito aos direitos fundamentais no uso desses sistemas de inteligência artificial. E aí, o que é que a gente tem ao redor do mundo? A União Europeia está com o projeto de lei, né, o AI Act, em que ele tem 3 grandes eixos. O primeiro eixo, ele trata da responsabilização e da fiscalização conforme os diferentes níveis de riscos. Então, um sistema que utilize IA, ele não vai produzir o mesmo risco de violação a direitos, de violação à própria pessoa, que outros sistemas de IA. Isso depende do mecanismo utilizado. Então, a gente precisa, e há essa preocupação nesse projeto de lei, no sentido de que a gente precisa regulamentar essa fiscalização com base nesses diferentes níveis de risco. E aqui entra também o segundo grande eixo, que é a accountability, essa permissão, essa possibilidade de uma efetiva fiscalização dessa inteligência artificial e dos mecanismos que ela utiliza para o terceiro grande eixo, a preservação dos direitos fundamentais. Um exemplo de discussão até recente seria o algoritmo do Twitter, no sentido de que ele não destacaria o rosto de pessoas negras. E aí entra, por exemplo, nessa discussão da violação, né, do direito à igualdade, e aí entra-se a discussão do racismo em relação ao uso de algoritmos, é o que a gente chamaria de algoritmos raciais. Isso foi levantado por usuários do Twitter em diversos posts, e deve ser uma preocupação
daqueles que utilizam a inteligência artificial. Nesse ponto, vale lembrar também que a inteligência artificial, por mais forte que seja, ela não se faz sozinha, ela não se inicia sozinha, né? Ela pode até se retroalimentar, mas ela depende de um uso humano e ela tem que depender da utilização humana para que tenha um efetivo controle. Então, a gente não pode caracterizar uma inteligência artificial como racista, né? Sem levar em consideração que existiam pessoas por trás que alimentaram aquele algoritmo. Então, a discussão volta também para o ser humano, no sentido de como foi alimentado aquele algoritmo, por exemplo, do Twitter, para que ele não destacasse o rosto de pessoas negras e só destacasse o rosto de pessoas brancas. Essa é uma discussão extremamente atual e presente, né, em diversos debates sobre inteligência artificial. Um outro país que já foi até mais além, eu diria, foi o Chile, que incluiu a previsão na sua Constituição dos neurodireitos como direito fundamental. Então, o Chile já se preocupa com a integridade física e psíquica do indivíduo, no sentido de que o uso da tecnologia ele não pode avançar, não pode se desenvolver de maneira que viole essa integridade física e psíquica do indivíduo. E aí a gente já entra num campo até de ficção científica, mas que não se mostra tão distante, né? Então, a gente precisa que o uso da inteligência artificial ela não viole essa integridade, principalmente psíquica do indivíduo. Os Estados Unidos, eles lançaram, né, o Poder Executivo lançou um plano para uma declaração de direitos de inteligência artificial, cujo objetivo seria orientar o projeto, o uso e implantação de sistemas automatizados. E aí esse plano para uma declaração, ele lança essas preocupações sobre preconceitos em sistemas de inteligência artificial, sobre vigilância baseada em inteligência artificial, para que não haja uma vigilância que viole, por exemplo, o direito de intimidade, o direito à privacidade, o direito à igualdade, para que só se vigie um grupo de pessoas e um outro grupo de pessoas não, e aí também se entra na discussão acerca dos algoritmos raciais. Uma outra preocupação seria sobre decisões injustas de assistência médica ou seguro, e a segurança de dados, né? O direito à proteção dos dados pessoais também está incluso nessa discussão acerca da utilização de sistemas baseados em inteligência artificial. E essas preocupações, elas surgem em que contexto, né? O que é que esse plano traz? Elas surgem no contexto das liberdades civis americanas, no contexto da justiça criminal, para que não se utilize a inteligência artificial de maneira prejudicial ao indivíduo, ao direito de defesa, principalmente na justiça criminal, dentro de um contexto de educação e também no setor privado. E no Brasil, o que é que tem se falado sobre isso no Brasil? Existe um projeto de lei, que é o projeto 21 de 2020, que ele já foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Ele é um projeto de autoria do deputado Eduardo Bismarck, do PDT de Ceará, e ele traz algumas questões sobre inteligência artificial e sobre a regulação da inteligência artificial. Aqui eu já estou trazendo a redação final dessa discussão em primeiro turno na Câmara dos Deputados, que já evolui em relação à redação anterior, como eu vou colocar, na medida em que o artigo 2º, por exemplo, ele conceitua a inteligência artificial, então já vai existir com a aprovação, né, enfim, depois de todo o trâmite legislativo, que a gente já está acostumado, existirá, né, a ideia que se existe um conceito legal de inteligência artificial, que seria um sistema baseado em processo computacional que, a partir de um conjunto de objetivos definidos por humanos, pode, por meio do processamento de dados e de informações, aprender a perceber e a interpretar o ambiente externo, bem como interagir com ele, fazendo predições, recomendações, classificações ou decisões, e que utiliza, sem ela se limitar, técnicas como machine learning, e aí incluindo aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço, sistemas baseados em conhecimento ou em lógica, algoritmos, e abordagens estatísticas, inferência bayesiana, métodos de pesquisa e de otimização. Então, a gente já vê que a conceituação legal da inteligência artificial parte para aquele conceito de que ela não tenta reproduzir a inteligência humana, mas que ela busca, através do processamento de dados,
perceber o mundo externo e tomar decisões e criar percepções através dessa percepção e desse processamento de dados que ocorre com base, seja através do machine learning, que é aquele processamento de dados retroalimentado, né, uma espécie de inteligência forte, seja através de sistemas algorítmicos, de sistemas baseados em conhecimento lógico, ou através, por exemplo, de abordagens estatísticas, inferências, e aí teste de hipótese, enfim, os demais métodos de pesquisa e otimização. Mas um ponto importante está no parágrafo único dessa redação final do projeto de lei, que é no sentido de que a lei que regula a inteligência artificial não se aplica aos processos de automação exclusivamente orientados por parâmetros definidos de programação que não incluam a capacidade do sistema de aprender a perceber e a interpretar o ambiente externo, bem como interagir com ele a partir das ações e das informações recebidas. Então, aquela inteligência artificial super fraca, aquela inteligência artificial que gera um processo de automação dentro da indústria, enfim, dentro até do comércio, ele passa a não ser considerado inteligência artificial no Brasil, caso haja aprovação dessa redação final. E a gente vê a evolução desse conceito ao olhar para a redação do projeto apresentado, que trazia no inciso 1 do artigo 2º que a inteligência artificial seria um sistema baseado em processo computacional que pode, para um determinado conjunto de objetivos definidos pelo homem, fazer previsões ou recomendações ou tomar decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais. E aí a gente já vê que essa redação ela partia desse conceito reducionista, né, de processamento de dados, mas tentava se encaixar nesse último conceito que eu falei, usando o exemplo do Joshua Walker, só que de uma maneira incompleta, o que a gente vê a complementação e o desenvolvimento desse conceito nessa redação final, na medida em que essa redação ela coloca os sistemas que seriam utilizados para o processamento desses dados, não se limitando a esses sistemas, ou seja, ela deixa a norma aberta para o desenvolvimento científico e tecnológico, e passa também a falar acerca da percepção e interpretação do ambiente externo, também da interação através de predições e aí tomada de decisão, enfim. E além de que a redação anterior ela não trazia essa exceção aos processos de automação. Um outro ponto acerca da responsabilização que é trazido no projeto de lei seria sobre a responsabilização e a prestação de contas daqueles agentes de inteligência artificial. Seriam as pessoas que desenvolvem, utilizam, manipulam, né, os sistemas baseados em IA. E aí o artigo 6º, inciso 6, ele traz que essa responsabilidade ela é subjetiva em regra, salvo disposição em contrário em lei, e no próprio projeto de lei já há a previsão de uma exceção, que seria a relação de consumo, na qual a responsabilidade seria objetiva daquele agente, né, no caso da relação de consumo, daquele fornecedor, e traz também a responsabilidade objetiva do ente público, uma redação muito parecida com a redação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, no sentido de que o ente público é responsável pela conduta dos seus agentes e pode, inclusive, pedir a indenização regressiva desses agentes em caso de culpa ou dolo. Então, haveria essa responsabilidade objetiva do ente público e uma responsabilidade subjetiva do agente público. E aí também já há uma evolução, uma vez que, conforme a redação anterior, a interpretação desse texto era no sentido de uma responsabilidade objetiva, vez que o mesmo dispositivo trazia que, acerca da responsabilidade, era necessária a demonstração pelos agentes de IA do cumprimento das normas de inteligência artificial e da adoção de medidas eficazes para o bom funcionamento dos sistemas observadas suas funções. Ele trazia também no inciso 5 de algo numa disposição bem genérica, né, que seria responder na forma da lei pelas decisões tomadas por um sistema de inteligência artificial, e aí especificava também acerca da responsabilidade dos agentes de desenvolvimento e operação. Uma crítica que se faz a esse projeto de lei e a regulamentação que tem ocorrido no mundo é que a propriedade intelectual ela não está especificamente inclusa nesse debate. Então, aqueles problemas acerca da autoria de uma IA e acerca da responsabilidade civil da IA continuarão sendo resolvidos
por áreas que não a área da PI, uma vez que não houve uma discussão específica acerca do uso da propriedade intelectual, o do uso da inteligência artificial na propriedade intelectual. Então, apesar desse caminhar, né, na regulamentação, que é um caminhar normal, mais atrasado, o direito é assim. Primeiro, a realidade acontece para que a gente tente regulamentar e legislar sobre ela, mas ainda assim, em que pese a realidade já esteja se aplicando à propriedade intelectual, não há uma discussão sobre IA e PI na legislação. A gente precisa utilizar de outros instrumentos. Aqui eu trago algumas referências, eu agradeço a atenção de vocês. A apresentação está no tempo planejado, eu não queria nada acima de meia hora, porque eu fico um pouco entediado, então eu sei como é isso de só estar ouvindo aquela pessoa falar. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma posição a favor ou contrária, eu ficarei feliz em conversar. Obrigado. Muito obrigada, José, pela exposição, super clara, super didática, contendo aí conceitos muito importantes e relevantes, né, que a gente precisa compreender primeiro o que é essa inteligência artificial de fato e saber que já existe esse projeto de lei, o que está sendo previsto para a regularização da utilização da tecnologia é fundamental. Então, agradeço muito a sua exposição, quero agora abrir aos colegas, quem quiser compartilhar fazer alguma pergunta para o José, enfim, trazer alguma contribuição. Boa tarde, é um prazer falar com os colegas e, de modo especial, com o meu querido amigo José Barreto, que, como sempre, brilha nas suas exposições. O ponto que eu queria ressaltar aqui, ele não é nenhuma divergência, nenhuma convergência com o doutor José, não. É só fazer uma complementação ao ponto em que ele trata lá no primeiro slide, que é o uso da inteligência artificial na elaboração do documentário Get Back, dos Beatles, né, que fala sobre a gravação do último trabalho deles, que no Brasil todo mundo acabou chamando Let It Be. Essa inteligência artificial ela altera de modo assim, revolucionário a relação dos bitomaníacos com a obra dos Beatles, porque o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu separar as vozes dos 4 integrantes. Então, por exemplo, esse ano já saiu um disco novo, né, que é uma remasterização do disco Revolver, em que usaram essa tecnologia e conseguiram separar as vozes e remixar as vozes. Então, assim, se por um lado há uma série de problemas ainda de regulamentação para a indústria, especialmente para a fonográfica, a inteligência artificial está nos trazendo uma evolução assim, inimaginável, né? Um outro ponto ainda se aplicando a isso é o que a gente acabou de viver agora nesse processo eleitoral, para o mal, né, infelizmente, que foi o uso de inteligência artificial para fazer alteração de discursos, né? Você colocava um candidato falando uma coisa que ele nunca falou. Há um tempo atrás houve um vídeo de um cara que simulava e mostrava que estava simulando, né? Não era nada enganoso. Ele colocou o rosto do Tom Cruise nele. Então, assim, haverá uma necessidade, de fato, de uma regulamentação. Mas a indústria cultural, a indústria, enfim, fonográfica e de vídeo tem muito a ganhar com a inteligência artificial. Obrigado, boa noite. É uma convergência, né? Eu entendo que ela acaba. O uso da tecnologia, assim, é uma posição pessoal minha, né? O uso da tecnologia, ao meu ver, é sempre benéfico, desde que a gente tenha esse respeito a os princípios que são até trazidos nas regulamentações, né? A gente precisa respeitar, enfim, as pessoas, os direitos fundamentais, determinados valores, né? Mas eu entendo que é um uso benéfico, apesar de
Esse caso específico aí do documentário dos Beatles, eu vi que foi realmente um problema até em relação aos fãs, porque alguns gostaram, né? Outros já, tipo, repudiaram esse uso, enfim. Eu vi depoimento de gente que não sentiu a verdade, digamos assim, naquela obra. E em relação a esse segundo ponto, é o que eu destaco em relação ao accountability, né? A gente precisa de transparência no uso e no desenvolvimento desse sistema para que haja uma efetiva fiscalização e responsabilização de eventuais violações. Então, é necessário que, quando houver esse desenvolvimento, né, de qualquer inteligência artificial, haja essa transparência. Nem que seja a exposição, sei lá, do código-fonte, ou algum outro método, né? Mas a gente precisa disso até para a gente poder identificar essas violações. E aí é o que eu digo, é um ponto também de convergência aí com o meu amigo Matheus. E muito obrigado pela presença, Matheus. Assim, um ponto de preocupação, principalmente da indústria musical aqui no Brasil. Acho que a gente está com essa questão um pouco atrasada, mas nos Estados Unidos, né, a RIA, que é a Record Industry Association of America, eles fazem a fiscalização bastante ferrenha em cima desses aplicativos de inteligência artificial, principalmente desses que hoje estão surgindo, que é para criar trilhas sonoras que seriam sem direitos autorais, digamos assim, porque, na verdade, eles extraem o melhor ou pior de músicas já existentes, né, remixam, e para a RIA aquilo não é um trabalho original, eles estão infringindo os direitos autorais dos compositores, né? Então eles estão, pelo menos nos Estados Unidos, eles estão nessa briga, mirando nessa briga aí contra esses aplicativos que trazem essas soluções capazes de remover essas partes instrumentais e vocais de músicas originais, né? Então, tem um lado bom, porque, na verdade, quando você está utilizando de forma autorizada é uma coisa, quando você está usando de uma forma que você não está sendo autorizado e você está usando o trabalho de terceiros para fazer um outro trabalho para dizer que aquilo não é não tem direitos autorais, para você, na verdade, fazer uma empresa fazer a venda dessas músicas ou se utilizar dessas músicas em cima dos direitos autorais de terceiros, aí vira um problema. Então, é aquela coisa, né? Enquanto esse mercado não for regulado, a gente ainda tem muitas a discutir por aí. Exato, e aí surgirão os problemas como esses, né? Eu acredito que não demore muito para que a gente tenha essa discussão no Brasil, apesar de que eu acho que essa fiscalização aqui ela vai precisar ser um pouco melhor trabalhada, levando em consideração que no Brasil a gente ainda continua discutindo, por exemplo, a fiscalização relativa, né, à retribuição, né, de direitos autorais e conexos. A gente ainda discute a gestão coletiva aqui dos direitos autorais conexos. Então, que para mim é um tema que já deveria ser superado. E aí me preocupa essa questão de como poderia se fiscalizar aqui no Brasil, dado que já é um problema, né? Questões mais básicas já são um problema. E aí eu confesso que não fico muito otimista nesse sentido quanto a esse ponto. Mas concordo em gênero, número e grau contigo, Leonardo, no sentido de que a gente precisa também prestar atenção nessa questão que já é um problema lá fora, como o caso dos Estados Unidos. A gente tem uma questão em relação ao direito autoral, um pouco relacionada, assimilada aí a essa situação que a Lianara trouxe da música, que é em relação a obras de arte, né? Tanto por utilizar imagens ou desenhos já existentes, que poderia implicar uma violação do direito autoral de terceiro, quanto em relação ao produto dessa utilização da IA, que gera uma nova obra, e a gente tem aí um monte de sites que você pode criar imagens, você pode criar obras, né, por inteligência artificial. Inclusive tem um caso recente, não sei se vocês viram, que uma obra de arte criada por inteligência artificial nos Estados Unidos ganhou um prêmio, e isso foi super contestado pelos outros artistas, né, porque foi produzida com utilização de inteligência artificial,
ao passo que os demais artistas simplesmente desenharam. E foi, eu até posso colocar o link aqui para vocês. E ganhou um prêmio, né? A obra ganhou o concurso, e foi super contestado isso, não sei depois que fim levou, mas essa notícia me chama bastante atenção. Então, a questão do direito autoral eu acho super complexa, tanto por infringir direitos autorais anteriores, quanto por esse resultado, se deve haver esse reconhecimento ou não. E como você trouxe, José, sempre tem uma ação humana, né, por trás da inteligência artificial. Então, até para atribuição de direitos, né, de direitos autorais, são direitos aí que têm um caráter personalíssimo, né, tem um caráter atrelado à personalidade humana. Eu acho que essa questão, a gente até caminha para uma solução, assim, mais pacífica, né, de que não vai ser autor, mas como vão se regular esses direitos do que é produzido, né, para inteligência artificial. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Academicamente, essa discussão ainda é bem Acirrada, ainda tem muita discussão. porque tem gente que defende a autoria da inteligência artificial. Eu particularmente entendo que não, porque se a gente vai assim para o âmago do que é a propriedade intelectual, do que é a proteção dos direitos autorais, é a proteção da criação do espírito humano, né? A gente tem sempre bora botar esse conceito mais romantizado, mas é uma criação que vem do homem, né? Que vem daquilo que é externado pelo ser humano. Então, eu confesso que, por exemplo, até que ponto a gente poderia considerar uma imagem criada por IA como obra artística? E aí a discussão se aprofunda mais nessa questão da autoria, né? Porque a gente tem uma imagem computadorizada que não necessariamente foi criada por um ser humano de maneira direta, né? Ele utilizou instrumentos de percepção, né, e de concepção tecnológicos para poder conceber aquela obra, né? Eu vi essa notícia da premiação e vi que gerou muita polêmica porque os outros artistas eles se sentiram preteridos, né? E além Exatamente. e além disso, há essa discussão também que foi colocada pela Leonara quanto ao ramo da música, no sentido da violação de direitos autorais, né? De onde aquela inteligência artificial tirou os elementos que compuseram aquela obra artística. Então ainda há essa questão e que aparenta ser um debate distante, mas a gente está vendo que está cada vez mais próximo, né? Sim, eu achei, assim, essa notícia, assim, é um pouco assustadora. E todos esses sites, né, quando a gente pega para se aprofundar e faz uma busca simples no Google, da quantidade de sites que existem, onde você pode criar imagens, até por comando de voz ou de palavras, e você cria obras, né, você cria desenhos, ilustrações, imagens. Então, tem as duas discussões, né, do direito do autor e também do direito do objeto em si, né, porque há um resultado disso, né? Então, muito interessante. E só queria complementar também a questão das patentes, que também agora, recentemente, em setembro, o INPI, ele negou, né, um pedido de depósito, ele desconsiderou um pedido de depósito, que foi da Dabos, né, que é um inventor que já depositou esse pedido em vários outros países, ele teve também negado nos Estados Unidos e na Europa. Os Estados Unidos e a Europa também já descartaram a possibilidade de reconhecer inteligência artificial como inventor, né? Agora o Brasil também se posicionou, acho que a Austrália só que aceitou, se não me engano. Também é um outro ponto. Quanto a esse pedido de patente, eu não tinha ciência, e se você depois puder, Claro. eu vou agradecer bastante, porque aí a gente já está entrando nessa discussão acerca da patente, que já é uma análise até um tanto quanto mais rígida Sim. do que outros institutos. E eu ia complementar a tua fala em algum ponto, mas agora eu acabei me passando sobre essa questão da discussão ainda dos direitos autorais. Mas aí, lembrando, eu intervenho. Maravilha. Mais alguma intervenção, pessoal? Gostariam de comentar, trazer alguma questão?
Então, com isso... Toda vez que o José apresenta... Oi, só que Ana. toda vez que o José apresentar, eu vou assistir novamente, porque ele sempre agrega alguma coisa na apresentação. Da última vez tinha uma coisa que não tinha, toda vez que eu vejo, eu aprendo alguma coisa. Sim, sim, é muito legal acompanhar esse estudo, Sérgio, é muito bacana. Eu agradeço demais. Então, pessoal, com isso, encaminhamos aí para o nosso final de mais uma reunião. Agradecer mais uma vez, José, pela sua colaboração, por você compartilhar conosco seu conhecimento, seu estudo sobre o tema. Parabenizá-la e todo mundo parabenizando. Com certeza você contribuiu bastante aí para o nosso aprendizado. Agradecer a presença de todos, mais uma vez aqui, nessa noite, e mais uma vez reiterar também o convite para quem quiser fazer parte da comissão, dos nossos estudos, reuniões, são sempre todos muito bem-vindos. Quer fazer as últimas considerações, José? Eu já estava agradecendo aqui no chat, mas agradecer a todo mundo que está parabenizando, Leonara, a Flávia, a Cirlei. Muito obrigado a todos pela presença. Eu fico feliz em saber que contribuo de alguma forma e espero trazer mais algumas questões aqui para a comissão. Fico à disposição, tá? Eu não coloquei no slide, mas eu vou deixar no chat, no Instagram. E aí, se alguém quiser debater ou quiser compartilhar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu estou lá sempre falando sobre propriedade intelectual, sobre inovação, converso um pouco sobre empreendedorismo também. São temas que eu tenho estudado e gosto de compartilhar. Mais uma vez, obrigado a você, Débora, por permitir esse espaço. É importante que a gente difunda o conhecimento, né, sobre propriedade intelectual, prático, teórico. Essas discussões são extremamente importantes para a nossa área. Eu agradeço muito esse espaço e agradeço a você e parabenizo pela condução da nossa comissão. Muito obrigada, José. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que compareceram. Então, com isso, oficialmente a gente encerra a nossa reunião. Desejo uma ótima noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. E obrigado também a Carol. Carol foi... Tchau, boa noite. Profissional nesse processo aí. Muito obrigado. Obrigada, José. Maravilhosa, Carol. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente.